Olá, meus amantes de japonês, nihongosos queridos, estamos aqui para mais uma aula. Eu, meu microfone de mão, que eu acho isso aqui chique, tá na moda, minha canetinha e o conhecimento que eu tenho de japonês e você para aprender um pouquinho de japonês. Ó, temos novidades hoje, a vinheta é nova, eu vou vinhetar e depois nós voltamos para ver o que nós vamos ensinar nessa aula, tá certo? Então vamos lá, vinhetando. E aí, gostou da vinheta nova? Ih, fiz essa manhã aqui, ó, rapidinho. É, as coisas estão ficando chique por aqui, eu tô me arrumando na cadeira. E aí, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos ter uma aula, claro, uma aula, mas uma aula assim, nichada, por assim dizer. Eu não gosto muito desses termos de marketing digital, mas é. Por quê? Porque nós vamos aprender hoje qual seria a melhor maneira de nós pedirmos folga para o nosso chefe. Isso vai ficar muito bom e vai ser muito útil, principalmente se nós moramos no Japão. Nós vamos ver algumas diferenças culturais também, tá certo? Mas antes de mais nada, ou melhor dizendo, vamos direto para minha tela, deixa eu com. Vira aqui, vira aqui, vira aqui, vira aqui, vira aqui, vira aqui, vira aqui. Aqui nós estamos. E agora, a partir de agora, eu olho para essa câmera, não olho mais para aquela. E eu tenho que me lembrar que quando eu tocar alguma coisa na tela, nesse aplicativo meu que eu tenho aqui, que chama-se Distrave Draw, eu preciso afastar um pouco o microfone para não dar reverberação, tá certo? Está tudo aqui nos trinks, vamos lá. Aula especial, como pedir Yukio para o chefe, né? Então, Yukio, para quem não sabe, são as folgas remuneradas do Japão, que a partir de 6 meses que o cidadão está no emprego, na fábrica, ele tem direito. Então, como que pedir isso, né? Porque lá nós sabemos que os japoneses trabalham e trabalham muito, né? Então nós vamos ver isso mesmo, né? Ó, hoje vamos direto para o campo de batalha. Sabe aquele momento que você está exausto de fazer tanta hora extra e precisa de uma folga? Como que você vai encarar seu encarregado e pedir o famoso UQ? Nós queremos pedir da maneira certa. Por que, que nós falamos isso? Porque quando nós pedimos da maneira correta no japonês, é muito mais fácil de o japonês entender, de o japonês inclusive aceitar. Se nós somos direto, tipo meio forgado, aí é. Não é que você está pensando o quê? Você veio aqui para quê? Você não veio no Japão para trabalhar? Talvez seja isso que o nosso ou chefe pense. Então, como que nós vamos fazer isso? Como que nós vamos resolver essa parada aqui? Vamos ver. Então, primeiro, nós vamos ver três estruturas aqui. A primeira, quando a gente pede um desejo que quer fazer alguma coisa, e aí a gente termina com essa terminação aqui, ó. Alguma coisa tá em desca, tá? Então, essa estrutura aqui, ela como que suaviza o que nós estamos pedindo, tá? Esse tai é a forma tai do verbo, então a forma tai do verbo, se você sabe muito bem, ou se você não sabe, eu também explico. Quando o verbo termina em tai, isso significa que você quer realizar a ação do verbo, você tem o desejo de realizar a ação do verbo. No caso aqui, ir ou folgar, descansar, termina o verbo com tai e coloca desuga no final. Qualquer situação, nós estamos expressando o nosso desejo para o nosso chefe. Então vamos lá. Eu quero folga. Mas isso, se a gente falar só a forma tai, né? Ah, eu quero folgar. E assumir tai. Fica bem agressivo. Então, por exemplo, a gente vai falar Yasumi tai desu ga. Yasumi tai desu ga. Para suavizar um pouquinho. Ok? Então, a forma tai mais um desu ga dá uma suavizada. Vamos ver? Aqui nós temos um exemplo aqui, ó. E aqui tem explicação aqui em cima, tá vendo? Mas vamos escutar esse exemplo aqui, ó. E você que está acompanhando aí, ó, tenta escutar e tenta repetir, tá? Tem um monte de letras aqui que para quem não conhece são kanjis, difícil de ler, não é simples, mas tenta escutar o som, tenta escutar o som. Aí demora uns 2 segundinhos para o som. 来 Oh, 週 demora um の pouquinho mais. 金曜日に有給を取りたいんですが、 Ok, saiu cortado, eu vou tentar de novo, né? É o tempo de
fazer a conexão de API com a inteligência artificial e voltar. 2, 3 segundinhos ele faz isso. 来週の金曜日に有給を取りたいんですが、 Tudo bem. Pelo menos no meu fone de ouvido aqui, o começo saiu um pouquinho falhado, né? Mas está escrito isso aqui, ó. Raishu no kinyobi ni yuki o toritai desu ga. Então vamos fazer a engenharia reversa dessa frase. O que está escrito aqui? Raishu, semana que vem. Kinyobi, kinyobi, sexta-feira. Sexta-feira da semana que vem, certo? Yukio é a folga remunerada que o japonês tem direito, ou que o japonês não, que todo trabalhador, como eu expliquei, que tem mais de 6 meses na fábrica tem direito. Yukio toro significa pegar ou receber. Toritai, eu quero receber, eu quero pegar. Ou seja, nessa frase ele está falando que quer receber ou pegar a folga remunerada dele na próxima semana da sexta-feira. E aí o desga, aqui no final, suaviza esse pedido para não ser muito direto, muito agressivo. Aqui tá. Eu gostaria de tirar uma folga remunerada na próxima sexta, mas então é um pedido educado. Vamos ver mais um exemplo? Aqui também temos a mesma estrutura. Se você perceber aqui, ó, tá em desga, e termina. Mas vamos ver e tentar escutar o restante da frase. 明日の午後、市役所に行きたいんですが、 Ok. Pelo menos aqui no meu fone de ouvido, o começo não saiu muito bom, mas eu disse isso daqui, ó. Ashita no gogo shiakusho ni ikitai n desu ga. Desse jeito, né? Ashita no gogo shiakusho ni ikitai n desu ga. Mais uma vez, engenharia reversa dessa frase. Ashita, amanhã, gogo, período da tarde. É que nem na América, nos Estados Unidos. Pós-meio-dia, PM. Antes do meio-dia, AM. Ou seja, de meio-dia até meia-noite é gogo no Japão. E de meia-noite até meio-dia é gozen. Gozen no japonês. Então, está no gogo, depois do meio-dia, amanhã depois do meio-dia. Shiyakusho. Shiyakusho significa prefeitura. Ikitai é do verbo iku. Ikitai desu ka. Ou seja, aqui a ideia amanhã, no período da tarde ou depois do meio-dia, eu quero ir à prefeitura, tá certo? Então, eu gostaria de ir à prefeitura amanhã à tarde, mas bem suave, tá certo? Não é aquele forgado que, vou folgar amanhã, né? Às vezes, no começo, quando a gente não sabe o japonês, e aconteceu isso algumas vezes comigo, a gente fala muito diretamente, e o japonês não gosta muito, né? Ele gosta dessa parte de falar educado, ter educação, respeitar os princípios e a cultura deles, né? Mais um exemplo aqui. Vamos direto aqui, ó. Biza no koushin tetsuzuki ni nyukoku kanryokoku ni ikitai desu ga. Mais uma vez. Biza no koushin tetsuzuki de nyukoku kanryokoku ni ikitai desu ga. Então vamos lá. Palavras difíceis aqui, principalmente isso aqui, né? Nyukoku kanryokoku. Tá? Essa parte aqui, ó. Bisa é visto. Koushin, renovação do visto. Tetsuzuki, procedimento. De, indicando motivo. Então, por causa do procedimento de renovação do visto de permanência. Nyukoku kanrikyoku, que é o local onde nós vamos, a imigração, né? Tem esse nome tão grande aqui, né? Mas é o local, o escritório do governo que você vai lá para fazer a renovação do visto. Ikitai, quero ir, desga, para suavizar as coisas, né? Então, eu gostaria de ir à imigração para fazer os trâmites de renovação do visto, né? Então, aqui, ó, traduziu tetsuzuki como trâmites, né? Eu falei procedimentos. E Nyukoku Kanrikyoku, imigração, ok? Então essa foi a primeira estrutura que nós vimos, né? Alguma coisa tá em desga para você falar a respeito do seu desejo de uma maneira um pouco mais suave. Mas a verdade seja dita, tem maneiras melhores de você pedir permissão para
tirar o yukio ou pegar o seu yukio. É que nós vamos ver agora. O pedido polido padrão com a forma temoi desu ka? Aqui, quem sabe um pouco de japonês entende que termina com uma pergunta. E essa expressão temoi desu ka está perguntando, está pedindo permissão. Ok, uma vez que você preparou o terreno, então vai ser usado justamente com a de cima. Com a de cima, junto com a de cima, vai ser muito bom, tá? Então, uma vez que você preparou o terreno, falando de uma maneira suave, o que você gostaria de fazer, né? Yuki o toritai, shiakusho ni ikitai, né? Ou qualquer outro compromisso que você tenha, você faz a pergunta de permissão, usando a forma T do verbo, mais a expressão moi desu ka, que traduzido literalmente significa tudo bem se eu fizer isso ou aquilo, ok? Ela é polida, segura para usar no dia a dia, ok? Com funcionários também, você não vai ser mal educada se você usar isso daqui. Claro que nós vamos ver que tem uma versão um pouquinho mais polida dela depois, mas essa daqui já resolve o seu caso. Então, como é que nós fazemos aqui? Olha só que interessante. Vamos você escutar. ここで休んでもいいですか? Ok, aqui novamente, pelo menos o meu fone de ouvido cortou o começo. Espero que você tenha escutado, mas ele falou aqui, ó. Koko de yasundemo ii desu ka? Desse jeito. Koko de yasundemo ii desu ka? Koko significa aqui. Yasunde vem do verbo yasumu, que é descansar. Yasundemo ii desu ka? Na verdade, yasunde é a forma T do verbo yasumu, descansar. Então, posso descansar aqui? Tudo bem se eu descansar aqui? Conforme nós vimos aqui. Mais uma fala. Opa, essa daqui. Essa aqui é um pouquinho mais difícil. E é muito importante, tá vendo? Esse pedido realmente nós podemos fazer. Sabe aquela situação que a máquina tá ruim e você acha que ela precisa de um conserto? Olha que interessante. Aqui está escrito: Kikai no choshi ga warui no de ichido line o tomete mo ii desu ka? Desse jeito, ó. Kikai no choshi ga warui no de ichido line o tomete mo ii desu ka? Que ele está falando. Então vamos lá. Kikai, máquina, choshi. Choshi é uma palavra que serve tanto para humanos como para coisas. Disposição, a situação. Só que a situação ou a disposição da máquina não é gente, não tem disposição, né? Mas a situação, a maneira como ela está funcionando, warui, ruim, ok? Quando nós falamos choshi ga warui, no caso de humanos, é que a minha disposição está meio ruim, não estou muito bem disposto. Quando nós falamos choshi ga warui no caso de coisas, aquilo não está funcionando muito bem, o funcionamento daquilo não está muito bom. Então é esse sentido. Kikai no choshi ga warui significa que a máquina não está funcionando muito bem. No de, por causa disso, ichido, uma vez, rai, linha, vem do inglês, letras quadradinhas aqui, ó. Tomete mo ii desu ka, vem do verbo tomeiro, forma T do verbo tomeiro, que significa parar. Em suma, como o funcionamento da máquina não está muito bom, posso parar uma vez a linha? Né? Como a máquina está com problemas, tudo bem se eu parar a linha de produção uma vez? Então essa é a tradução. Muito útil para quem trabalha no Japão, essa expressão. Aprende aí. Ah, lembrando, na descrição do vídeo vai ter exercícios sobre essa aula aqui. Se você quiser assistir essa aula aqui, né, indo, pausando, anotando e depois fazer os exercícios para consolidar na mente, tem um linkzinho lá, você tem igualzinho os exercícios que faz na plataforma, tá? Eu vou deixar um modelo lá para vocês fazerem o exercício. Fique à vontade, ok? Vai ter que colocar seu nome, alguns dados seus, mas são só 2 ou 3, e tem 48 horas para fazer os exercícios, tá? A partir do momento que você clicou, 48 horas. Mais uma aqui, ó. Sumimasen, kono shifto ryo o renkou shite mo ii desu ka? Mais uma vez. Sumimasen, kono shifto ryo o renkou shite mo ii desu ka? Desse jeito aqui, ó, né? Ó. Sumimasen, com licença, kono shifto ryo, né? Ryo é tabela, tá? Ryo é tabela. Esse kanji aqui.
Shifto vem do inglês, de escala. Renko, mudança. Renko suru, mudar. Ou seja, com licença, tudo bem se eu mudar um pouco a tabela de escala? Nesse sentido, tá bom? Tabela de escala, tabela de turnos, né? Tanto faz, é a mesma coisa. Ok? Então nós aprendemos aqui a falar o que nós estamos querendo de uma maneira suave, tá? Com aqui, ó, alguma coisa tá em desu ga, a gente comunica a nossa ação, tá em desu ga, termina com essa para dar uma suavizada e depois pode falar alguma coisa ou fazer o nosso pedido com temo i desu ka, ok? E aí, no final, nós temos aqui um upgrade, tá? Em vez de falarmos temo i desu ka, podemos falar temo yoroshi deshou ka. É a versão um pouco mais formal, um pouco mais polida, e nesse caso aqui é praticamente irrecusável para o chefe e é bom para quem está pedindo, tá? Ok? Então, como está escrito aqui, se você quer garantir que seu pedido seja recebido, né? Principalmente aquele encarregado, aquele líder durão, vamos fazer esse upgrade linguístico aqui. Nós trocamos o i por yoroshi e o desu ka por deshou ka. O resultado é uma linguagem mais polida, ok? Vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Aqui, 有給を申請してもよろしいでしょうか aqui de novo no meu fone, falei o começo, mas está escrito aqui, ó. Yuki wo shinsei shite mo yoroshi deshou ka, deste jeito aqui, né? Então, yuki, lembrando que aqui tanto yu como kyu são prolongadas essas vogais, tá? Yuki, shinsei é pedido, shinsei suru é fazer o pedido, o requerimento. Então aqui a ideia é, tudo bem se eu fizer o requerimento ou o pedido para folga remunerada? Deste jeito, tá? Então seria possível solicitar a folga remunerada? Aqui é um up para cima, tá certo? Mais um aqui, ó. Taichou ga warui no de ashita wa yuki kyuka o itadaite mo yoroshii deshou ka? Mais uma vez. Tropecei, potrecei aqui. Vamos lá. Taichou ga warui no de, a gente já sabe o que é isso, né? Taichou ga warui no de, a gente aprendeu na frase lá em cima. Ashita wa yuki kyuka o itadaite mo yoroshii deshou ka? Ó, desse jeito, né? Então, taichou ga warui, a gente sabe, minha disposição tá ruim. Por isso, ashita, amanhã, yuki kyuka, tá? Esse é o nome completo, tá? É folga remunerada. Itadaite, vem do verbo itadaku. Itadaite é a forma T do verbo itadaku, que é receber. Então, tudo bem se eu receber a minha folga remunerada amanhã por causa que a minha disposição não está muito boa, né? Então, como não estou me sentindo muito bem, seria possível receber uma folga remunerada amanhã? Olha só que pergunta interessante, né? Ok? E por último, a última frase aqui dessa nossa aulinha. Raishi kara yaki no shifto ni haite mo yoroshii deshou ka? Aqui é interessante para quem quer trabalhar num turno só, sem ficar fazendo escala de turno, um dia, uma semana de dia, outra semana de noite. Bem interessante aqui, né? Então aqui, ó, Raishi kara, ó, vamos colocar aqui. Raishi kara, a partir da semana que vem, Raishi semana que vem, kara a partir de, yakin, noturno, turno noturno, shifto, escala o turno. Então, yakin no shifto, turno noturno, ni haite, verbo haido, de entrar, ou seja, no caso aqui vai traduzir com alguma coisa como fazer ou trabalhar, tá bom? Mas haite, ele tá falando, posso entrar, tudo bem se eu entrar no turno noturno, ou na escala noturna, de trabalho noturno a partir da semana que vem? Então aqui está a tradução, né? Seria possível entrar no turno da noite a partir da próxima semana? Ok? Então nós vimos aqui a aulinha de hoje. Fomos 3 estruturas. Vamos recapitular aqui. Primeira delas, ó,
alguma coisa tá em desu ka. É um pedido que você faz suavizando ele, tornando ele mais suave e também introduzindo a pergunta que nós podemos fazer de permissão. Nessa pergunta de permissão, nós fechamos com temoi desu ka? O verbo na forma T, mas moi desu ka, tudo bem se eu fizer? E a versão mais polida dela, temo yoroshi deshou ka? Que aí é praticamente irrecusável, tá? O chefe não tem como, não, como dizer não, tá certo? Então, como que nós podemos falar de uma maneira prática aqui para pedir Yukio? Amanhã quero ir na, na prefeitura, quero ir, sei lá, na casa da minha mãe. Ashita wa okasa no ie ni ikitai n desu ga, ashita wa Yuki o totemo ii desu ka? Ou totemo yoroshi deshou ka? Tá feito o pedido. É claro que, dependendo do motivo pelo qual você tem, né? Ainda assim ele fica, torce o nariz assim. Torce o nariz, tá certo? Para finalizar nossa aula, diálogo de encerramento, tá certo? Nós temos aqui, quem é meu aluno sabe, toda aula tem um diálogo de encerramento com gravuras. Muito bom para nossa ancoragem, tá? Então vamos lá, vamos ver como Douglas, que é um dos, como que eu posso dizer assim, um dos personagens do elenco, são 11 personagens que eles vão aparecendo nessas historiazinhas no final da aula, né? E vai falar com o Kendi, que é o outro. O Kendi é sempre o chefe, tá? O chefe durão das nossas historinhas é o Kendi. E Douglas é um brasileiro que acha que sabe tudo, mas não sabe nada, tá bom? E ele vai pedir seu Yukio pro Kendi. Cena 1. Douglas e Kendi estão na área de descanso após o fim do turno da fábrica. Douglas toma coragem para falar com o seu encarregado. E aí que ele fala? Hancho, choto soudan shitai koto ga aru desu ga. Ok? Ele fala isso aqui, ó. Hancho, choto soudan shitai koto ga aru desu ga. Hancho é a posição dele, né? Chefe. Choto é para suavizar. Soudan shitai ou soudan suru é que quero fazer uma consulta, quero ter uma conversa com você, tá? Arundesga é ter. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Eu quero ter uma conversinha com você, Rancho encarregado. Eu gostaria de conversar um pouco, né? E aí, opa, vamos vir aqui. Aqui, ó. Tá vendo que ele tá até suando aqui, né? Até suando. Esse aqui é o Kendi e esse aqui é o nosso Douglas, né? Quem está no Japão sabe que os locais de descanso são bem assim, né? Claro que tem muita coisa aqui adaptada para o nosso portuguesinho, mas está ótimo. Cena 2, o que acontece? Kendi, sério e com os braços cruzados, olha para Douglas prestando atenção. O que esse gaidinho aqui quer me falar? Kendi, dosta? Shigoto no renkou ka? Dosta, o que aconteceu? Shigoto no renkou ka? Mudança de trabalho? Vamos ver, né? Aí aqui, eles dois aqui, ó. Olha, cara dele. Aí ficou pior ainda pro Douglas, né? Ficou pior ainda pro Douglas. Cena 3. Douglas tira o formulário do bolso e explica o motivo da conversa de forma muito polida. Raishu no kinyobi ni yuki o toritai desu ga? Raishu no kinyobi ni yuki o toritai desu ga? Ou seja, na semana que vem, na sexta-feira, eu quero minha folga remunerada. Quero pegar minha folga remunerada. Né? Mas, né? Aí, ó, formulário assim, né? Geralmente tem esse procedimento nas fábricas japonesas. É claro que nem sempre o papel é grandão assim lá. Não. Nas fábricas que eu trabalhei era um tamanho desse tamanho assim, né? Dependendo da fábrica, se a fábrica é muito grande, você precisa pegar, preencher esse papel, o chefe assina e lá na portaria você tem que dar. Isso indica que foi permitido que você saísse da fábrica, né? Senão os caras não deixam você sair, não. Cena 4. Douglas entrega o papel para Kendi e usa o conector dourado da permissão. Ele fala, Konoshinsei shou o teishito shite mo yoroshii deshou ka? Aqui ele fala de uma maneira polida, né? Shinsei shou o teishito shite mo yoroshii desu ka? Então vamos lá. Shinsei shou, formulário de requerimento.
提出する, o 提出して entregar. E esse texto é entregar só quando é documento, coisas importantes, tá? Quando você quer passar alguma coisa para alguém, você coloca o ataço, que é passar, que é mais simples, tá? Quando é coisa formal, documentos, texto, ok? Seria possível entregar este formulário de solicitação? Aí, ó, tá entregando, né? Olha a cara dele, né? Será que ele vai receber? Vamos lá. Cena 5. Candy olha para o papel, pega uma caneta de bolsa e assina com um leve sorriso. Assinou, né? Yoshi, Daishu wa zangyo mo sukunai kara yasundemo ii desu yo. Ou seja, Yoshi, Daishu, né? Yoshi é um termo que, vamos lá, tá? Daishu, ou seja, semana que vem, zangyo, hora extra, sukunai, pouco, Daishu wa zangyo mo sukunai kara. Então, como na semana que vem as horas extras são poucas, yasundemo ii desu yo, você pode folgar, tá certo? Desse jeito. Ok? E aí nós temos aqui a última, né? Olha aí, ó, deu um sorrisinho, aquele agradeceu da forma japonesa. Da forma japonesa, eu pensei que tinha alguém batendo lá fora, né? E aí estamos. Essa foi a aulinha de hoje. Estou aqui de volta junto com vocês. Gostou do método? Gostou do meu aplicativo de Strava Draw? Quer ter um gostinho de como é fazer os exercícios dentro da plataforma? Vou deixar um link de um exercício para você fazer lá, tá? Ok? Você vai poder experimentar como é que é feito os exercícios. Fica tranquilo, eles são intuitivos, tá? Clica lá no link. Se quiser saber um pouco mais sobre o meu trabalho, também essa semana eu consegui fazer uma página para explicar tudinho, bonitinho. Também vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Ou seja, você não tem motivos para não me conhecer melhor ou para não conhecer melhor o método, tá? Você tá a 2 links disso, ou 2 cliques disso, tá? Clica ou no link dos exercícios ou no link da minha página, você vai conhecer mais a respeito de mim. Claro, se fizer sentido para você. E você vai ver lá na página que a gente não força nada. Tudo é se fizer sentido para você. Tá? Espero ter ajudado. Estamos com quase 30 minutos de vídeo. É um tempo bom. Especialmente para quem quer aprender japonês e quer aprender na faixa, esses vídeos aqui ajudam bastante. E você pode consolidar aquilo que você aprendeu por meio dos exercícios, tá certo? Tamo junto, é nós na área. Mata, né? Vamos vinhetar a vinheta nova, né? Gostou? Eu quero de novo.